Olá, meus amigos dentistas, olá, meus amigos protéticos, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu sou apaixonado, sobre seleção de dentes, né? Sobre montagem de dentes, posição de dentes. Eu tive uma oportunidade de ter dado um foco, quando eu fiz minha pós-graduação lá na USP, de ficar 9 anos, tanto focado na minha tese de mestrado quanto de doutorado, relacionado com a estética dentária do paciente totalmente desdentado, seja através de reabilitações de próteses totais, seja através de overdentures, seja através de protocolos de prótese sobre implante, seja através de uma reabilitação complexa de prótese fixa. Sempre eu percebia que, clinicamente, as técnicas que eu utilizava não me davam o resultado que me deixavam satisfeito. E aí eu comecei a estudar isso. E depois de 9 anos, eu até falo para os meus alunos do mestrado que é como se você pegasse um foguete e você se distanciasse da Terra. E, de repente, você não fica mais olhando para aquele foco, eu estou aqui no meu consultório, aqui no bairro de Moema, aqui em São Paulo, né? Nessa área. Não, eu estou vendo o quê? A Terra. E muitas vezes, na graduação, você recebe uma informação limitada, onde você começa a tentar seguir aquelas informações e você não tem resultado. Mas no momento que esses 9 anos eu comecei a estudar e ler praticamente todos os livros que estão à disposição e começar a ver vários autores, né, repetindo muitas vezes uma técnica que ela é muito empírica, até pela dificuldade que nós temos nesse setor, onde você perdeu as referências estéticas. Quando você começa a ler tudo que existe sobre o assunto, é como se você se distanciasse da Terra e aí você olhasse e você começa a se posicionar no espaço. Então ali está a Terra, ali está o Sol. E a partir daí você começa a mudar os seus protocolos através de uma nova visão. E foi algumas coisas que eu fiz e que eu quero conversar rapidamente com vocês para que vocês possam quebrar alguns paradigmas que muitas vezes te levam ao insucesso e você fica frustrado porque você não entende por quê, já que você estudou isso e você seguiu tudo aquilo que estava no livro, de uma maneira passo a passo. Uma primeira coisa que eu gosto de conversar é sobre os dentes esféricos, com a forma esférica. Então, quando você... É lógico, não, deixa eu falar uma coisa antes que é muito importante. Pessoal, o dentista tem que selecionar dentes. Infelizmente, essa própria dificuldade que os dentistas têm, essa desinformação, essa falta de conhecimento, faz com que o dentista faça o plano de orientação e mande para o protético as referências com a linha média, a linha alta do sorriso e linha dos caninos, e quer que o protético selecione os dentes. Então, você, meu amigo, meu dentista, minha dentista, que está aqui acompanhando o que eu estou falando, estude e comece a selecionar os seus dentes. Porque chega do laboratório uma proposta que o protético, muitas vezes, ele não tem todas as informações necessárias para selecionar esse dente desse paciente apenas com plano de orientação. E aí você fica frustrado porque o paciente não ficou satisfeito, ele não gostou, e aí você não sabe exatamente por quê. Então, o conselho que eu te dou, domine o caso. Você é o condutor. Se você está num cavalo, você está dominando esse cavalo. E você precisa dominar o seu planejamento estético, que isso não é obrigação do protético, ok? A primeira dica que eu dou. Tendo dito isso, vamos falar sobre a carta molde. Se você quer selecionar dentes, você tem que ter a carta molde da marca que você está acostumado a trabalhar. E a carta molde, ela vai te dar altura de dente, largura de dente, inclinações de dente, forma de dente. Então, você precisa se familiarizar com os dentes. Procure não trabalhar com muitos dentes, muitas marcas. Tente, inicialmente, se familiarizar com uma marca ou duas marcas para que você possa lembrar de qual que é o modelo que mais sai, aquele que você usou para aquele determinado paciente, para aquele determinado rosto, ok? Se você olhar, basicamente, as cartas moldes, elas vêm com 3 formas diferentes. Ovoides,
triangulares e quadrados. Eu já dou uma dica para vocês. Eu tiro os ovoides, eu nunca uso os ovoides. Então vai sobrar os triangulares e os quadrados, já ficou mais fácil. Ah, Osmar, mas de acordo com o William, né, ele tem uma teoria que a forma do incisivo central é a forma do rosto, né, que passa pela linha das sobrancelhas, ó, de ponta cabeça. Essa seria a forma do meu incisivo central. Ou seja, se eu tiver um rosto mais quadrado, eu vou escolher dentes mais quadrados. Se eu tiver um rosto mais ovoide, combina mais ovoide. E triangular, triangular. Você usa isso, Osmar? Não. Porque, como eu falei para vocês, eu não seleciono dentes ovoides. Mas por que você não seleciona dentes ovoides? Porque, infelizmente, esses fabricantes de dentes, um copia o outro. Isso vem lá de 1900. Ninguém cria nada diferente. Geralmente, são cópias das cópias das cópias. E um dia, alguém falou lá atrás que dentes ovoides, olhando de frente, devem ser convexos, olhando de lado. Aqui, ó. E aí, o que acontece? Se você tem um dente ovoide olhando de lado, só que lembre, como é que é o plano de orientação? O plano de orientação é plano. E ele tem um ângulo vivo. Deixa eu fazer um aqui com essa folha que eu estava... Aqui, ó. Seu plano de orientação, deixa eu ver um bom ângulo aqui. Ó, isso é o plano de orientação. Aqui, tá vendo? É um ângulo vivo, é o encontro dessa parede com essa parede. Como é que eu monto alguma coisa curva aqui em cima? Se o plano é plano. Então, se o dente é curvo de lado, se eu for colocar esta parte bem apoiada no plano, eu vou ficar aqui com um V, onde vai parar alimento e vai perder suporte de lábio aqui em cima. Se o dente é curvo e eu ajeitar no plano esta parte mais cervical, o dente vai ficar para dentro, eu vou perder suporte de lábio aqui. Mas, Osmar, e se o paciente eu perceber que ele necessita de um dente esférico, né, mais arredondado? Fácil, você compra um dente quadrado e você trabalha nesses ângulos. Por quê? Porque eu quero que de perfil ele seja o mais plano possível para me dar um suporte de lábio que vai daqui da parte mais superior, né, ou inferior aqui da base do nariz, até o tubérculo do lábio. Eu quero que esse dente seja mais plano e dê um suporte labial mais harmônico. Então vejam vocês, primeira dica, não escolham dentes ovoides. Né? Se você achar que ele deve ser a forma ovoide, você deve escolher um dente quadrado e você deve trabalhar arredondando. Segunda dica, dentes triangulares, rosto triangular. Tá? Depende. Eu também não indico. Mas que cara chato, Osmar. O que acontece? Quanto mais triangular o dente, mais a papila vai descer para perto das incisais dos dentes. Por quê? Porque ele tem uma convergência na cervical. Dente é dente, natural. Dente artificial é dente artificial. Gengiva natural é uma coisa, gengiva artificial é outra coisa. Então, se eu quero esconder minha gengiva artificial, eu não devo escolher dentes triangulares nos casos de linha de lábio alta. Ok? Então, por exemplo, você vai lá, pede o paciente sorrir, imagine que eu estou com um plano de orientação, e você tem esse paciente aqui, que é o pior paciente que tem para prótese total, que é quem tem linha de lábio alta, onde você tem uma contração, né, muito grande do lábio superior, né, e você tem uma exposição maior que o dente. O que eu estou vendo aqui? Dente e gengiva. Tá? Deixa eu tirar a prótese aqui para vocês verem. Então, pessoal, se eu tenho linha de lábio alta, ou seja, eu tenho exposição do dente mais gengiva, se eu selecionar dentes triangulares para esses pacientes de linha de lábio alta, eu vou, além dessa faixa gengival, ter uma interposição de gengiva lá para baixo, ou seja, as papilas são maiores e elas têm uma posição mais parencisal. Então, eu não devo selecionar dentes. Ou seja, não devo assim, né? Eu não aconselho selecionar dentes triangulares
para quem tem linha de lábio alta. Eu seleciono dentes triangulares para quem tem linha de lábio baixa, que sorri, aparece parcialmente o dente, ou quem tem linha de lábio média, que aparece apenas as papilas, tá? Em alguns casos, mas nunca linhas de lábio alto. Então, vejam, tudo isso que eu fui aprendendo com o passar dos anos foi desmistificando alguns conceitos antigos que são usados até hoje pelas faculdades brasileiras aí, mas que na prática elas acabam levando a muitos dissabores. Então, primeira dica, se você quer um dente ovoide, selecione um quadrado e arredonde os ângulos para que você possa ter um dente de frente mais suavizado, mais arredondado, né? Que dentro de quem estuda visagismo seria os dentes de um perfil melancólico, né? Que onde o paciente é mais artista, tal. Quem quiser estudar isso, minha amiga Tânia Lacerda tem um capítulo de visagismo no nosso livro Clonagem Terapêutica em Prótese Total. O Braulio tem também um livro só sobre visagismo e odontologia. É interessante quem quiser estudar. Mas não selecione dentes ovoides da carta molde, porque eles vão ser também muito convexos na vestibular, difícil montagem e vai prejudicar o suporte de lábio. E número 2, não selecionar dentes triangulares para pacientes que têm linha de lábio alta, ok? Muito bem, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a altura do plano de orientação, né? A visibilidade dos dentes, né? Quando o dentista ele vai selecionar essa altura do plano, ele vai selecionar olhando, a maioria dos autores, em todos os livros, eles pedem para o paciente ficar em repouso. E aí eles vão ver o que vai aparecer de plano. Então eles determinam essa altura muito pela idade e pelo sexo. Então eles falam assim, quanto mais idoso, menos o plano vai aparecer. Quanto mais jovem, mais os dentes vão aparecer aqui em repouso, pela DVR. Então eu vou dizer para vocês, esse é um dos maiores erros na estética de uma prótese total, ou uma overdenture, ou um protocolo. É selecionar a altura do plano anterior pela DVR. Vocês têm que analisar o sorriso do paciente. Vocês têm que analisar a visibilidade, que é uma linha que vai aqui do tubérculo do lábio superior até o que você está vendo de plano. O que você está vendo de plano ali, essa distância, ela precisa ser analisada junto com a DVO, e ela precisa ser analisada, porque quanto maior essa distância, você vai ter que definir se o paciente vai ser linha de lábio baixa, ou seja, quando ele sorri, vai aparecer parcialmente os dentes, você vai ter que definir se esse paciente é um paciente de linha de lábio média, onde ele vai, assim, aparecer sorrindo as papilas, ou você vai ter que estabelecer se ele é um desgraçado que nem eu, que tem linha de lábio alta que aparece dentes de gengiva. E eu pergunto para vocês, meus amigos, como é que o protético vai saber isso? Se ele não está vendo o paciente, né? Você pensa que você dá um sorriso, você marca aqui, ó, linha de lábio alta, né, que vem lá de Woody Clapp, no começo do século, e você dá para ele selecionar a altura de dente. Isso está totalmente errado. Então, você tem que decidir qual que é a altura do incisivo central, e você decidindo a altura do incisivo central, você automaticamente vai decidir se ele é linha de lábio média, alta ou baixa. Tem uma coisa engraçada que aconteceu várias vezes no laboratório de Tomás Gomes, onde eu tive a oportunidade de ficar por 16 anos. Tomás recebia um plano de orientação de determinado dentista, e aí ele ia lá com a régua, né? Ele media a linha alta do sorriso até o final do plano, e aí ele chegava a medir lá, dava 16 milímetros. Aí o Tomás pegava a carta molde e falava, não existe dente com essa altura, entendeu? Aí, ou seja, o dentista ele não tem ideia de como, ele está dando algumas linhas de referência para o protético, selecionar dente, só que ele não tem ideia de que dente vai ser colocado. Aí o Tomás chegava lá e falava, não existe dente, a não ser que eu pegue a carta molde de um mamute ou de um elefante, eu vou achar um dente de 16 milímetros de altura. Por exemplo,
13, 12, depende da carta da marca comercial. Então, o que o Tomás fazia? Ele pegava o maior dente, né, o mais alto que tinha, que era o 12, 4 milímetros a menos do que aquela marca, e o paciente ia virar um paciente com exposição de gengiva, linha de lábio alta. E muitas vezes eu recebia do dentista uma reclamação: não, mas esse cara é muito grande, esses dentes, está parecendo a gengiva. Quando o dentista deveria ter diminuído um pouco, talvez aquela altura do plano, né? Ou realmente ele já tinha detectado que era um paciente de linha de lábio alta, que já tinha avisado o paciente que ia ter a exposição gengival. Então, assim, pessoal, é importante que o dentista aprenda a selecionar dentes, porque aí ele vai observar as dificuldades que ele vai encontrar, ele vai dominar o planejamento estético e ele vai poder oferecer o mais importante, a estética melhor do seu paciente. Tá? Ele não pode delegar ao protético, porque o protético não tem essas informações de contração de lábio, né, disposição de plano, e o dentista precisa trabalhar e dar essas informações o mais diluída, né, o mais concisa, aliás, possível, já estabelecido: eu quero o dente nessa cor, eu quero o dente dessa forma, dessa marca, e aí com as linhas aonde o protético vai colocar esses dentes pré-selecionados, com essa marca, com essa cor, naquela posição espacial do plano de orientação. Por isso que chama-se plano de orientação, para orientar o protético. E muitas vezes nós, dentistas, mandamos planos de desorientação, que o protético recebe planos todos tortos, com os ângulos não vivos, né, todo amassado e com linhas absurdas, né, linha mediana torta, né, larguras de dentes incompatíveis com o plano, altura de dentes, né, incompatíveis, que não existe, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai escolher um dente que ele acha, pela experiência dele, que vai caber naquela boca. Então, é importante que vocês estudem essa parte. Nós precisamos, nós dentistas, resgatarmos o nosso planejamento estético, estudar a estética a fundo. Tente, é lógico que vai ser difícil, mas tente selecionar um caso, dois, vá vendo o que está acontecendo. Na clonagem terapêutica nós temos algumas vantagens que nós planejamos sempre através da prótese antiga anterior, onde a gente percebe o que poderia melhorar. Então aí você vai lá, mede a altura de dente da prótese antiga, largura, olha e fala: puxa, acho que eu escolheria um dente um pouquinho mais largo, um pouquinho mais alto, acho que essa linha mediana um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, eu acho que eu colocaria esse dente um pouquinho mais para fora, daria um suporte labial. Então você vai ter um pré-proposta, que é a prótese antiga, e você vai fazer algumas anotações, e na hora de selecionar dentes, você vai caminhar mais um pouquinho, e aí você vai selecionar um dente mais próximo daquilo que você acha que tem harmonia com o rosto do paciente, com o sorriso, e aí você vai começar a entender nessa curva de aprendizado que é função do dentista selecionar os dentes, que é função do protético seguir essas informações do plano de orientação. E o que eu sempre indico é, quando você mandar o plano de orientação em cera, você fazer o GUES, o guia estético em silicone, ou seja, você reproduzir toda essa inclinação anterior do plano, toda essa vestibularidade do plano, a linha média dos caninos, numa reprodução em silicone inferior. E aí ele manda para o protético devolve os dentes montados em cera com essa guia, para você saber se essa prótese foi montada nesse plano. Porque eu vou dizer para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos voltar para a folha aqui, ó. Isso aqui é melhor. Aqui, ó, pessoal, esta inclinação aqui anterior, se você imaginar que você faz um plano aqui, ó, e aí, na hora, o protético começa a montar dente, o que acontece? Você põe um dente, outro, ele acaba saindo um pouquinho de posição na cera. E aí, digamos que seja poucos graus, você mandou assim, ó, paralela à linha bipupilar, deve ser, ó, e ele estava assim, um pouquinho só inclinado. Sabe o que vai acontecer? Acabar com a tua estética. Porque esses graus aqui, ó, vai fazer que esse lado fique todo mais alto e esse lado os dentes todos caídos, só porque você errou alguns graus aqui na frente. Então, eu quero dizer para vocês que essa inclinação anterior, que eu estou careca literalmente de ver, que a maioria das próteses estão erradas. Por quê?
Porque mesmo que o dentista acerte, que já não é tão fácil, né? Você tem que treinar o teu olho para ficar bem paralelo. A gente usa muito foto, né? Para fotografar com plano, para você fazer microajustes. Mas eu digo para vocês, se vocês não fizerem um guia de silicone para perpetuar essa inclinação e mandar para o protético, eu digo para vocês, 100% dos casos vão voltar diferente. 100%. Eu sei porque eu monto todos os meus dentes há mais de 10 anos, só eu monto meus dentes. E eu mesmo estou vendo que eu estou mexendo no incisivo, quando eu viro lá para montar o lateral, o incisivo já mudou. Aí eu tenho o guia de silicone, eu ajeito. Então eu ajeito várias vezes. E os incisivos centrais, saiu de posição, vai errar toda a estética. Então, é importante vocês fazerem esse guia de silicone. Logo que eu acabo de provar o plano de orientação, eu já fixo essa posição num material extremamente duro e confiável como é o Zeta Labor, que é um silicone extra duro de laboratório. Então, eu já vou lá, faço uma barreira de silicone aqui, se for unimaxilar, já perpetua essa inclinação e essa verticalização. Lá no meu professor Osmar Castro, no Face, eu falo um pouquinho do GAS, alguns vídeos, e aí sim, eu mando para o protético monta e me manda de volta, eu falo, ótimo, está assim. Se a estética não está boa, fui eu que errei. Se não foi montado no guia, eu mando ele remontar. Vamos parar com essa briga do dentista ligar para o protético e falar, não, veio tudo torto, estava bom, a culpa é sua, e o protético tem que remontar dente. O pessoal dá muito trabalho remontar dente. Então, não é justo para o protético ele remontar os dentes se a culpa é do dentista. Mas também não é justo para o dentista a culpa ser do protético. E se você não fizer esse guia, você não vai saber de quem é a culpa e fica uma situação chata. Nós temos que ser parceiros do nosso amigo protético, o protético tem que ser parceiro do dentista, né? E é importante que essa comunhão se dê através de resoluções de problemas. Cada um assume a sua responsabilidade. Então, esse guia de silicone, ele vai perpetuar a estética quando vai e quando volta. E aí, se nós erramos, nós vamos tentar melhorar, vamos ver onde nós erramos para não errar na próxima. Se o protético errou, ele vai ter que montar naquele guia para acertar a linha média, as inclinações, para que a gente possa provar sem ter esse dissabor de um ficar jogando para o outro. Ok? Bem, espero que vocês tenham gostado. Daria para falar aqui milhões de horas sobre estética, é um assunto fascinante e é justamente o que o paciente mais fica admirado com você, é aquela parte que o paciente mais fica satisfeito. São basicamente dois conjuntos. Se você der, aliás, três, né? Se você der segurança para ele, com uma retenção numa prótese, que ele tenha confiança de falar, de deglutir, de comer. Se você der conforto, bordas arredondadas, né? Resina bem polida, bem confortável, e você der estética, você terá um sucesso sensacional nessa, que é a reabilitação completa, mais difícil de ser feita, sem referência nenhuma, sem referência de forma, sem referência de cor, sem referência de posição, de tamanho. Por isso que quanto mais você estudar isso, quanto mais você assumir o caso estético para você, o dentista selecionando dentes e passando a parte que cabe para o protético, a parte de montagem de dentes, você vai ter muito mais satisfação, não só pela essa parceria que vai funcionar melhor, mas você se sentirá realizado porque você dominou o caso, você planejou o caso e você realizou o que você queria desde o começo. Eu sempre falo, às vezes a gente pega o carro e tem muita gente que sai andando e não sabe onde vai chegar. Não, o dentista, o protesista, ele tem que ver o resultado lá na frente, como vai. Esse paciente é linha de lábio alta, média, baixa, e aí sim ele já conversa com o paciente, já troca ideia, então não existe surpresas no final. E aí o paciente já sabe das limitações do caso dele, já foi conversado, ele vai perceber o seu conhecimento e vai ficar satisfeito. E é isso que a gente espera, popularizar essas técnicas de estética, popularizar para que mais dentistas possam cumprir o seu papel e com essa parceria maravilhosa com os nossos amigos protéticos, a gente consiga levar um pouquinho de felicidade e alegria para os nossos pacientes, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.